Alguma vez parou para pensar no peso, na expectativa silenciosa, que por vezes colocamos sobre os ombros dos nossos filhos à medida que envelhecemos? Essa ideia de que eles serão o nosso porto seguro, o nosso único pilar na velhice, é um pensamento reconfortante. Não é, mas... E se eu lhe dissesse que essa é uma das armadilhas mais comuns e, por vezes, dolorosas, que podemos construir para nós próprios? A realidade, meu amigo, é que os nossos filhos têm as suas próprias vidas, as suas próprias lutas, os seus próprios sonhos. E, por mais que nos amem, confiar cegamente neles como a nossa única fonte de apoio pode levar a desilusões, a sentimentos de dependência e, pior, a uma perda gradual da nossa própria autonomia e dignidade. É um cenário difícil de contemplar, mas é uma verdade que muitos reformados enfrentam. A boa notícia é que não precisa de ser assim. Existe um segredo, uma forma de garantir uma velhice mais tranquila, mais plena e, acima de tudo, mais independente. Não se trata de afastar os seus filhos, claro que não, mas sim de construir uma base mais sólida e diversificada para si. Neste vídeo, vamos descobrir 8 pilares muito mais seguros e gratificantes para os homens sêniores se apoiarem, garantindo que vivem os seus anos dourados com a liberdade e o respeito que merecem. Fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender. Comecemos pelo primeiro E, talvez, o mais fundamental dos pilares, a sua própria independência financeira. Parece óbvio, eu sei, mas a verdade é que muitos homens, ao longo da vida, não dão à poupança e ao planeamento financeiro para a reforma a importância que deviam. É fácil cair na armadilha de pensar que os filhos estarão lá para ajudar, ou que a pensão será suficiente. Mas a vida, como sabemos, é cheia de imprevistos. Ter uma reserva financeira sólida, por mais modesta que seja, significa liberdade, significa poder pagar as suas contas, os seus medicamentos, as suas pequenas extravagâncias, um bom vinho, uma viagem curta, um jantar fora, sem ter de pedir a ninguém. Significa ter a paz de espírito de saber que, se o telhado avariar ou o carro precisar de uma reparação, tem os meios para resolver a situação, e não pense que é tarde demais para começar. Mesmo pequenas poupanças regulares, se forem consistentes, podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Fale com um gestor de banco ou um consultor financeiro. Eles podem ajudá-lo a entender as opções disponíveis, desde depósitos a prazo a investimentos mais conservadores, que se adequam à sua idade e ao seu perfil de risco. Não se trata de acumular uma fortuna, mas sim de ter uma almofada, um colchão de segurança que lhe permita dormir tranquilamente. Pense nisto como a sua apólice de seguro contra a dependência. Este pilar é o que lhe dá a capacidade de fazer as suas próprias escolhas, de manter o seu estilo de vida e, crucialmente, de não ser um fardo para ninguém, mas sim um avô ou pai que pode até, por vezes, ajudar. A dignidade financeira na velhice é um tesouro inestimável. O segundo pilar, e igualmente crucial, é a sua saúde. A saúde. Quão fácil é negligenciá-la quando somos jovens e sentimos-nos invencíveis. Mas, à medida que os anos passam, torna-se claro que a nossa saúde é a nossa maior riqueza. Não me refiro apenas à ausência de doença, mas a um estado de bem-estar físico e mental que lhe permite desfrutar da vida, ter energia para suas atividades e manter a sua autonomia. Pense nisto se não conseguir levantar-se da cama sozinho. Se a sua mente começar a falhar, de que vale todo o dinheiro ou toda a boa vontade dos seus filhos? Cuidar da sua saúde
É um investimento contínuo. E é um investimento em si mesmo. Isto significa consultas médicas regulares, mesmo quando se sente bem. Fazer os exames de rotina. Seguir os conselhos do médico. E não ignorar aqueles pequenos sinais que o corpo nos dá. Em Portugal, temos a sorte de ter o Serviço Nacional de Saúde, mas também vale a pena considerar um seguro de saúde privado, se as suas finanças o permitirem, para ter acesso mais rápido a especialistas e tratamentos. Mas a saúde não é só ir ao médico. É o que fazemos todos os dias. É sobre alimentação, escolher alimentos frescos, da época, como os nossos bons vegetais portugueses, a fruta da nossa terra, o peixe fresco, reduzir o sal, o açúcar e os alimentos processados. Não tem de se tornar num chefe gourmet. Mas pequenas mudanças na sua dieta podem ter um impacto gigante. É também sobre movimento. Não precisa de correr maratonas, a menos que queira uma caminhada diária no parque, ou até mesmo a volta do quarteirão. Já faz maravilhas. Fazer exercícios de força leves, como levantar um pacote de açúcar ou usar elásticos, ajuda a manter a massa muscular, que é vital para a sua mobilidade e para prevenir quedas. E não nos esqueçamos da saúde mental. A solidão é um flagelo na velhice. Manter a mente ativa. Ler. Fazer palavras cruzadas. Jogar cartas com os amigos. Ou até aprender algo novo. É tão importante quanto o exercício físico. Se sentir que a tristeza o consome, não hesite em procurar ajuda profissional. A saúde mental é tão importante quanto a física. E há muitos profissionais qualificados para ajudar. Investir na sua saúde é dar a si mesmo a melhor chance de viver uma vida independente, com vitalidade e alegria, sem ter de depender de ninguém para as tarefas mais básicas. É a sua fundação para uma reforma bem vivida. O terceiro pilar. Meu caro, é construir e nutrir uma rede social sólida e diversificada, que vá muito além dos seus filhos. Não me entenda mal. A família é fundamental, é um porto de abrigo. Mas não pode ser o único, muitas vezes, quando os filhos crescem e seguem os seus caminhos. Muitos homens reformados encontram-se num vazio social. A rede de amigos do trabalho desaparece. Os interesses mudam e a rotina isola. É vital que invista em amizades, em laços comunitários, em pessoas que partilham os seus interesses e com quem pode contar para uma conversa, um café, ou até uma pequena ajuda quando precisa. Pense nos seus velhos amigos, aqueles com quem perdeu o contato. Por que não ligar para eles, ou até enviar uma carta? Se for a moda antiga, retomar essas amizades pode ser uma fonte de grande alegria. Mas não se limite ao passado. Seja proativo a construir novas conexões. Junte-se a um grupo de caminhadas, um clube de leitura, um centro de dia, ou até aulas de algo que sempre quis aprender, como um instrumento musical ou uma nova língua. Muitos municípios portugueses têm programas e atividades para seniores, desde ginástica a aulas de informática, passeios e bailes. Estas são excelentes oportunidades para conhecer pessoas novas e expandir o seu círculo. O voluntariado é outra opção fantástica. Ajudar os outros não só o conecta com a comunidade, como lhe dá um enorme sentido de propósito e bem-estar. Pode ser ajudar numa instituição de caridade, ler para crianças numa biblioteca, ou participar em campanhas ambientais. Nestes grupos e atividades, encontrará pessoas com quem partilha interesses, que o vão apoiar nos momentos difíceis e com quem pode partilhar momentos de alegria. Imagine a diferença entre ter de ligar sempre para o seu filho para o levar ao médico,
ou ter um amigo que mora perto e que pode dar uma boleia, ou ter uma rede de vizinhos com quem se dá bem, que o ajudam a carregar as compras ou a regar as plantas quando está fora. Estas pequenas ajudas mútuas constroem uma comunidade de apoio que alivia a pressão sobre a sua família e enriquece a sua própria vida. Não subestime o poder de ter um grupo de amigos para um copo de vinho ou uma partida de sueca ao fim do dia. Essa interação social é um bálsamo para a alma e uma garantia de que nunca se sentirá verdadeiramente sozinho. Mesmo que a sua família esteja longe, uma rede social robusta é como ter várias âncoras, garantindo que se mantém firme e feliz, independentemente das marés da vida. O quarto pilar, e um que muitas vezes é subestimado, é o da aprendizagem contínua e o cultivo das suas paixões pessoais. Muitos homens, ao chegar à reforma, sentem um vazio porque a sua identidade estava muito ligada ao trabalho. Mas a vida não termina quando se deixa de trabalhar. Na verdade, é quando tem a liberdade de explorar novos horizontes. Manter a mente ativa é crucial para a saúde do cérebro e para prevenir o declínio cognitivo. Nunca é tarde para aprender algo novo. Pense naquilo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo a aprender a tocar guitarra, a pintar, a esculpir, a fotografar, a cozinhar pratos de outras culturas, ou até a usar o computador e a internet de forma mais eficaz. Há cursos para seniores em universidades, em centros culturais, ou até online. Muitos reformados portugueses estão a descobrir o prazer de cursos de história local, de jardinagem ou de línguas estrangeiras. Estas atividades não só estimulam o cérebro, como o conectam com outras pessoas que partilham os mesmos interesses. E mais importante, dão-lhe um propósito, uma razão para se levantar de manhã com entusiasmo. Além da aprendizagem, cultive as suas paixões. Se sempre gostou de pescar, de colecionar selos, de caminhar na natureza ou de bricolagem, dedique-se a isso com mais afinco. Aprofunde os seus conhecimentos. Envolva-se em comunidades de entusiastas. O prazer que retira destas atividades é imenso. E a sensação de realização pessoal é um poderoso antídoto contra o tédio e a solidão. Imagine a alegria de finalmente conseguir tocar aquela música na guitarra, ou de criar uma peça de artesanato linda. Estas paixões preenchem o seu tempo de forma significativa. Dão-lhe temas para conversar com os outros e mantêm o seu espírito jovem e vibrante. Quando tem os seus próprios interesses e hobbies, não fica à espera que os seus filhos o entretenham ou o levem a passear. Tem a sua própria vida rica e cheia de significado, o que, ironicamente, pode até tornar os encontros com a família ainda mais especiais, porque há mais para partilhar e celebrar. A sua vida ganha uma nova dimensão e você torna-se uma pessoa mais interessante. Para si próprio e para os outros, este pilar de crescimento pessoal e paixões é a garantia de que os seus anos de reforma serão repletos de descoberta e alegria. O quinto pilar, e um que muitos adiam ou ignoram, é o planeamento legal e patrimonial. Sei que não é um tema muito agradável de se falar, pois envolve pensar na finitude da vida, mas é um ato de amor e responsabilidade para consigo mesmo e para com a sua família. Ter um testamento claro e atualizado, por exemplo, não é apenas para os muito ricos, é para qualquer pessoa que queira garantir que os seus bens, por mais modestos que sejam, são distribuídos de acordo com as suas vontades, evitando discussões e complicações futuras entre os seus herdeiros, sem um testamento. A lei decide por si e nem sempre da forma que gostaria.
Pense também nas procurações. Uma procuração é um documento legal que permite a alguém de sua confiança. Pode ser um filho, um amigo ou um advogado. Tomar decisões em seu nome se um dia não conseguir fazê-lo. Existem procurações para assuntos financeiros e outras para assuntos de saúde. Ter estes documentos em ordem significa que, em caso de incapacidade, as suas decisões e desejos serão respeitados, e alguém que confia poderá gerir as suas coisas sem burocracia desnecessária. Não terá de se preocupar que decisões importantes sobre a sua saúde ou seu patrimônio fiquem nas mãos de terceiros ou que os seus filhos fiquem com a pesada responsabilidade de adivinhar o que faria. É também importante pensar em quem terá acesso às suas contas bancárias, aos seus seguros de vida, aos seus documentos importantes. Deixar tudo organizado e com as devidas instruções num local seguro e conhecido por alguém de confiança é fundamental. Isto evita estresse e confusão para sua família num momento já de si difícil. Não veja este pilar como um sinal de fraqueza, mas sim como um ato de força e previdência. É a garantia de que as suas vontades serão cumpridas e que a sua dignidade e autonomia serão mantidas até ao fim, aliviando a carga sobre os seus entes queridos e garantindo a paz de espírito para todos. Este planeamento é um presente que dá a si mesmo e aos seus. O sexto pilar, e um que tem vindo a ganhar cada vez mais importância, é o da tecnologia como aliada para muitos da sua geração. A tecnologia pode parecer um bicho de 7 cabeças, algo para os netos e bisnetos, mas ignorá-la é fechar a porta a um mundo de possibilidades que podem aumentar muito a sua autonomia e qualidade de vida. Hoje em dia, um smartphone ou um tablet pode ser um mundo de conveniência na palma da sua mão. Pense na capacidade de se comunicar com a família e amigos através de videochamadas. Mesmo que estejam longe, ver os seus netos a crescer, conversar com aqueles que emigraram, ou simplesmente matar saudades dos amigos que vivem noutra cidade. Isto reduz a solidão e mantém os laços familiares fortes, sem a necessidade de deslocações constantes. Mas vai muito além da comunicação. Pode fazer as suas compras de supermercado online, recebendo-as em casa e evitando carregar pesos. Pode aceder a consultas médicas por videochamada, o que é uma enorme comodidade, especialmente se tiver dificuldades de mobilidade. Pode pagar contas, consultar o saldo bancário, tudo a partir do conforto do seu lar. A internet é também uma fonte inesgotável de informação e entretenimento. Pode ler notícias, ver vídeos sobre os seus hobbies, aprender receitas novas, ver filmes e séries, ouvir música ou até seguir aulas online sobre qualquer tema que lhe interesse. Existem também aplicações de saúde que o ajudam a lembrar-se dos medicamentos, a monitorizar a sua atividade física ou a dormir melhor. A segurança é outro aspecto importante. Há sistemas de teleassistência que, com um simples toque num botão, podem alertar um centro de apoio em caso de queda ou emergência. Não precisa de ser um perito em informática para começar. Muitos centros de dia, juntas de freguesia ou até empresas de telecomunicações oferecem cursos básicos de informática e internet para seniores. Comece devagar, talvez com a ajuda de um neto ou de um amigo paciente. Verá que, ao dominar estas ferramentas, a sua vida se tornará mais fácil, mais conectada e mais independente. A tecnologia não o isola, pelo contrário, abre-lhe um mundo de possibilidades
e reduz a necessidade de depender de outros para as tarefas do dia a dia. É um investimento na sua própria liberdade e na sua capacidade de se manter em contato com o mundo. O 7º pilar é o apoio profissional especializado. Meu amigo, não tenha vergonha de procurar ajuda quando precisa. Muitas vezes, nós, homens, temos a tendência de querer resolver tudo sozinhos, de sermos fortes e autossuficientes. Mas há momentos na vida, especialmente à medida que envelhecemos, em que a sabedoria e a experiência de um profissional podem ser inestimáveis. Já falamos do consultor financeiro e do médico. Mas existem outros especialistas que podem aliviar o peso dos seus ombros e garantir que as suas necessidades são atendidas. Um advogado, por exemplo, pode não só ajudá-lo com o testamento e as procurações, mas também com questões de propriedade, heranças, ou até para o aconselhar sobre os seus direitos como consumidor ou como reformado. É melhor ter aconselhamento profissional antes que surja um problema, do que tentar resolver uma complicação legal por si mesmo. Pense também nos serviços de apoio domiciliário. Em Portugal, há muitas instituições, como as IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade Social, que oferecem serviços como entrega de refeições, higiene pessoal, pequenas limpezas ou acompanhamento. Recorrer a estes serviços não significa que está a falhar ou a perder a sua independência. Significa que é inteligente e que está a usar os recursos disponíveis para manter a sua qualidade de vida e a sua autonomia no seu próprio lar. É uma forma de não sobrecarregar os seus filhos com tarefas que podem ser feitas por profissionais. Se sentir que a solidão ou a tristeza o oprimem, um psicólogo ou terapeuta pode ser uma ajuda preciosa. Eles oferecem ferramentas para lidar com a ansiedade, a depressão, a perda, ou simplesmente para o ajudar a ajustar-se às novas fases da vida. Não é um sinal de fraqueza procurar ajuda para a sua saúde mental, mas sim de coragem e autocuidado. Pense também num fisioterapeuta se tiver dores crônicas ou dificuldades de mobilidade. Eles podem ajudá-lo a recuperar a força e a flexibilidade. E um nutricionista pode guiá-lo para uma alimentação mais saudável e adequada às suas necessidades. Estes profissionais são como um exército de apoio, cada um especializado na sua área, prontos a ajudá-lo a viver a sua vida da melhor forma possível. Ao recorrer a eles, está a investir na sua própria paz de espírito e a garantir que não fica refém de uma única fonte de apoio, seja ela a sua família ou o seu próprio esgotamento. E chegamos ao 8º e último pilar, mas nem por isso menos importante o cultivo da sua resiliência interior e do seu propósito de vida. Este é um pilar mais abstrato, mas que dá base a todos os outros. A vida na reforma traz muitas mudanças à perda da rotina do trabalho. O afastamento de colegas, por vezes, a partida de entes queridos. É natural sentir estas transições. A resiliência é a sua capacidade de se adaptar, de se levantar depois de uma queda, de encontrar um novo significado e alegria mesmo em face dos desafios. Para muitos, a fé ou a espiritualidade desempenham um papel crucial aqui. Encontrar conforto numa comunidade religiosa, praticar a meditação, a oração, ou simplesmente dedicar tempo à contemplação e à gratidão. Pode trazer uma profunda paz interior e uma perspectiva que o ajuda a lidar com as adversidades. Não se trata de dogmas, mas sim de encontrar um sentido maior na vida e uma fonte de força interna. Mesmo que não seja uma pessoa religiosa,
Pode encontrar o seu propósito em outras coisas. Pode ser em ajudar os outros através do voluntariado, em dedicar-se a um projeto pessoal que sempre sonhou, em ser um mentor para os mais jovens, ou em simplesmente apreciar a beleza do mundo à sua volta. O importante é ter algo que o motive, que o faça sentir útil e valorizado. A vida sem propósito pode ser um deserto. Encontrar o seu propósito nesta fase da vida é uma forma de se manter ativo, interessado e vital. É também uma forma de se manter otimista e de ter esperança no futuro. Quando a sua força interior é sólida, quando sabe quem é e o que o move, torna-se muito menos dependente da validação externa ou do apoio constante de terceiros, incluindo dos seus filhos. Pelo contrário, torna-se uma fonte de inspiração para eles. Este pilar é a base da sua autonomia emocional, da sua capacidade de encontrar alegria e significado na sua própria jornada. Independentemente das circunstâncias, é o que lhe permite ser um indivíduo completo e feliz, com os seus próprios recursos internos para enfrentar o que vier. Viu bem, acabamos de percorrer 8 pilares fundamentais, 8 lugares bem mais sólidos e seguros para os homens seniores se apoiarem, para lá da dependência exclusiva nos filhos. Falamos da importância da sua independência financeira, de investir a sério na sua saúde física e mental, de construir uma rede social vasta e diversificada, de manter a mente ativa através da aprendizagem e das paixões. Reforçamos a necessidade de um planeamento legal cuidadoso, de abraçar a tecnologia como uma aliada, de procurar apoio profissional especializado sem vergonha e de cultivar a sua resiliência interior e o seu propósito. Cada um destes pilares, por si só, já é valioso, mas quando os combina, quando os constrói lado a lado, está a erguer uma fortaleza de autonomia, dignidade e bem-estar para si mesmo. Lembre-se, meu amigo, pequenas mudanças, pequenos passos dados hoje podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida amanhã e nos anos que virão. Não se trata de afastar os seus filhos, mas sim de aliviar o peso sobre eles, de lhes dar a liberdade de viverem as suas próprias vidas, sabendo que o pai está bem, está seguro e está feliz, com os seus próprios recursos e apoios. Ao investir em si, está a dar um exemplo poderoso à sua família. Está a mostrar-lhes que a velhice pode ser uma fase de vitalidade, de descoberta e de liberdade, e não de dependência e de limitações. Está a garantir que, quando seus filhos e netos o visitam, o fazem por prazer, por amor, e não por obrigação ou preocupação. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes pilares lhe parece mais importante neste momento da sua vida? Há algum que já esteja a praticar ou que vai começar a implementar? Deixe um comentário cá embaixo e partilhe as suas ideias, as suas experiências. As suas palavras podem inspirar outros que estão a passar pelas mesmas reflexões. Se este vídeo o fez pensar, se lhe trouxe alguma luz, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal. Assim, não só nos ajuda a chegar a mais homens como você, mas também garante que não perde os nossos próximos vídeos, repletos de dicas e conselhos para viver a sua melhor vida em todas as idades. Lembre-se, viva a sua melhor vida em todas as idades. A reforma é apenas o início de uma nova e emocionante aventura. Cuide-se. Meu amigo, até breve.